Bom dia, graça e paz. Espero que tenha começado o dia tão bem quanto eu. Que Jesus possa continuar aí abençoando o nosso dia. Nós vamos falar hoje, como sempre tem sido, né? Esse ano já começou bem a escola bíblica dominical. Estamos falando a respeito de cosmovisão. E a gente já viu algumas áreas, né, da cosmovisão cristã, família e outras coisas. E hoje a gente vai ver também algo muito importante, algo que tem impactado, aí, tem marcado a nossa geração, e como a igreja, né, se posiciona quanto a isso, o que o cristianismo responde quanto a isso, qual que é a nossa maneira de ver o que está acontecendo no mundo. E a gente vai falar hoje um pouco sobre consumismo. É algo muito sério, parece que não, mas está aí, está em voga. A gente precisa, no mínimo, discutir esses temas, né? A gente ter algo para pensar a respeito disso. E o estudo de hoje tem um texto, tem um título muito apropriado. O consumismo na cosmovisão cristã. A religião dos shopping centers. Tem um estudioso que a gente vai vê-lo mais para frente aqui, que ele trata o consumismo hoje como uma religião. É de fato uma religião, tem se tornado isso aí. Mas vamos lá, o texto que a gente vai ler hoje, Lucas capítulo 12. Os irmãos perdoam aí uma gaguejada aqui, outra ali. Lucas capítulo 12, do versículo 15 ao 21. Todos encontraram aí? Diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, bendito Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, como pessoas, ó Deus, que de fato reconhecem a necessidade que tem do Senhor, de conhecer um pouco mais de Ti, ó Deus, e de viver, ó Pai amado, tudo aquilo que tem aprendido da Tua palavra. Fala conosco nesse dia, Deus, usa esse vaso imperfeito que se encontra aqui, ó Deus, com um tão rico tesouro, ó Pai, para passar para os irmãos. Que eu seja de fato boca do Senhor, Deus, que o Senhor possa fluir através de mim e que a gente saia daqui hoje um pouco mais edificados do que entramos, ó Deus. Transforma a nossa vida, nos ajuda a colocá-la em prática, Deus, todos os teus ensinamentos e assim poder glorificar o teu nome, ó Deus amado, e fazer com que cresça a igreja do Senhor. E seja assim para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. É lugar comum afirmar que o consumismo tem produzido um impacto bastante forte nos nossos dias. É ou não é? Onde você consegue perceber um impacto do consumismo? Como é que a gente consegue perceber isso à nossa volta? Vocês, um de cada vez, tá? Pode falar com calma. Onde você consegue perceber aí um impacto que o consumismo tem causado na sua vida, na minha vida, na nossa sociedade como um todo? Alguém consegue pensar em alguma área? O nível de endividamento muito grande é um dos pontos sérios, até
centrais desse estudo. Mais alguma coisa? Recompensa, encontra prazer, deleite no consumo, né? Mais alguém? Geralmente a gente vê o consumismo porque a gente tem que tentar, eu vou tentar aqui, nós vamos conseguir traçar aqui uma diferença entre consumo e consumismo. Isso vai ficar claro, eu creio eu, no final desse estudo aqui. Consumo é algo saudável, salutar, inclusive. Mas o consumismo é algo negativo e as suas consequências também o são. A gente vê aí o extrativismo, por exemplo, acelerado, demasiado, quantos males isso tem causado para a nossa sociedade. Recentemente, ainda está em debate, ainda não sei se foi aprovado, a extração mineral aqui na Serra de Belo Horizonte, não, de Belo Horizonte ali, a Serra do Curral. Não sei se foi aprovado, não sei que pé que está, mas estão tentando aí legalizar a extração do minério de ferro na Serra do Curral. Estão tentando fazer com que isso seja aprovado aí na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ainda não conseguiram passar, mas eu creio que não vai segurar por muito tempo, não. A gente vê o excesso de extrativismo, a produção exacerbada e o acúmulo, né? A pessoa hoje não se produz mais apenas para satisfazer a necessidade. Se produz em excesso, muitas vezes, as coisas. E com isso, cresce também a injustiça social, porque o ter se tornou tão importante que ficou meio de lado a ideia de doação, sabe? De preocupar com o outro, de olhar para o outro, de pensar no próximo. A gente acaba acumulando bens e produtos que muitas vezes nem faz falta, enquanto tem um tanto de gente que a gente poderia abençoar com aquilo que temos sobejando em nossas casas. E influencia, enfim, infelizmente, acaba desembocando na espiritualidade, na vida da igreja. O consumismo afeta diretamente a vida da igreja. E nós vamos, como eu disse, tentar enxergar isso aqui no estudo de hoje. Vamos voltar para o texto aqui. O texto que a gente leu, ele é resultado de uma indagação. 2 irmãos chegaram ali para Jesus, um homem, né, que estava no meio da multidão ali, falou para que o irmão dele repartisse a herança deles um com o outro. Foi assim que começou esse texto. No versículo 13 diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena ao meu irmão que reparta comigo a herança. A resposta de Jesus foi: quem lhe respondeu? Quem te constituiu juiz? Quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E no final ele ainda fala a respeito da ganância. Jesus foi confrontado, um homem virou para ele e fala: ordena ao meu irmão que ele reparta comigo a minha herança. Jesus então fala com ele: quem me fez repartidor entre vós? E ele condena algo aqui nesse texto que a gente leu, que é a avareza. E se a gente for pegar o texto lido e falando de consumismo, a gente vai ver que está muito, muito bem encaixado, muito bem linkado esse estudo. Ele fala dos irmãos que estavam com a partilha, ele fala que aquilo é fruto da avareza e conta uma parábola. Mostra um homem não era um homem pobre, porque ele já tinha terras, bens, celeiros, ele já tinha algumas coisas. E a terra produziu demais, a terra desse homem produziu muito, muito mesmo. E ele, claro, ficou muito feliz com aquilo, pensou: vou construir celeiros ainda maiores, para que eu possa guardar tudo isso que eu alcancei, tudo isso que veio como bênção para mim, e aí eu posso ficar tranquilo. O problema, até então, não é a alta produção ou até mesmo querer criar celeiros para guardar, porque ninguém vai jogar uma colheita dessa fora. O erro não está aí, o problema desse homem não está aí. O problema começa a partir do versículo 17. Olha o que ele diz: e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos. No versículo 18, e disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Se você for olhar, a partir do versículo 17, quando ele fala sempre no pronome possessivo, sempre meu, dizendo: arrasava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. No versículo 18 ele fala: vou destruir os meus celeiros,
vou construí-los maior ainda e vou guardar todos os meus bens. No versículo 19, então direi à minha alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Esse homem pensou apenas em si. Tudo era dele, os frutos eram dele, os celeiros eram dele, a riqueza era dele. Aí chega num ponto onde o consumismo, se a gente não tomar cuidado, é onde fica demasiadamente perigoso. Ele falou para a alma dele, descansa, regala-te, farta-te. Esse homem, a alma desse homem, então, se deleita com aquela riqueza, com aquele fruto, com aquilo que, muitas vezes, não é nem fruto. Tudo bem, ele trabalhou, ele arou a terra, ele plantou, ele cuidou, mas quem dá o crescimento? Quem manda uma colheita tão abundante assim, senão o Senhor? É o Senhor quem abençoa a terra, é o Senhor quem abençoa a chuva. E esse homem, então, ele cria um perigo, ele fala para a alma dele. Aquilo virou para ele um ídolo. De repente, uma bênção, algo tão grandioso, tomou conta do coração daquele homem. E pior, o texto fala, né, ele achando que ia poder guardar, ia poder se fartar, ia poder usufruir daquilo por longos anos, o texto narra algo, e muitas vezes a gente não percebe, a gente nem liga para isso, a vida é tão corrida, é tão normal, é tão fácil, né, é tão comum dormir e acordar. Nós acordamos hoje. Todos nós temos o fôlego de vida hoje. Mas a gente poderia ter dormido e não levantado. Não é verdade? E aí, esse homem, então, Deus vira para ele e fala, hoje mesmo te pedirão a tua alma. A alma que ele tinha depositado nos bens, a alma que ele tinha se deleitado nos prazeres, a alma que ele disse que tinha encontrado aquilo que iria satisfazê-la, ele iria perdê-la naquela mesma noite. Esse é o grande perigo do consumismo. Corre o risco de virar um ídolo nas nossas vidas e algo que é passageiro, efêmero. Essas bênçãos que esse homem recebeu, ele poderia ter usufruído delas, é claro, construir celeiros e coisas mais, mas ele poderia ter feito tanto mais. Não estou aqui com um pensamento esquerdista de porque eu tenho muito, eu tenho que doar, tenho que dar. Não é isso. Não é isso. Mas sobre você pesa uma responsabilidade. Sobre mim pesa uma responsabilidade. Nós não estamos sozinhos no mundo. Vai existir pobre, enquanto existir vida, vai existir pobreza, claro que vai. Mas a gente pode, se podemos de alguma forma atenuar o sofrimento de alguém, é nosso dever. Há um estudo, estudiosos têm se dedicado a estudar o consumismo. Pessoas têm se dedicado a entender esse fenômeno. E alguns têm apontado uma mudança sutil, mas uma mudança está aí, está bem claro quando a gente percebe, quando a gente para e lê a respeito, é bem claro a gente perceber isso. Nós estamos deixando de ser uma sociedade produtiva para ser uma sociedade consumista. Qual que é a diferença entre um e outro? Você pegar em meados do século XX, lá, Revolução Industrial, 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, era necessário que a indústria crescesse. Era preciso que isso acontecesse. Porque havia demandas, a humanidade, né, a terra desolada, a guerra, acabou com tanta coisa, precisava repor muito do que se foi destruído, mas precisava também suprir uma demanda. A população tinha uma demanda. Havia necessidades. Então, se produzia para que suprisse essas necessidades. A população crescia, pessoas tinham filhos, muito mais filhos naquela época, né? Inclusive onde começou lá a Revolução Industrial, na Europa, era comum pessoas ter 2, 3, 4 filhos. Hoje, você vai na Europa, infelizmente, a pessoa nem filho não quer ter. Mas aquilo, então, aí hoje, essa sociedade que era produtivista, a gente precisava produzir para suprir uma demanda, passou a ser hoje uma sociedade de consumo. Qual que é a diferença? Você pega um bem feito aí, não é difícil você achar aí, não, algum eletrodoméstico. De vez em quando eu venho ver uns programas na TV a cabo aí, de uns calçadores de antiguidades, os caras pegam a geladeira de 1950, com chumbo ali dentro, e aquele trem ainda funciona até hoje.
Uma máquina de lavar de 20 anos atrás é capaz de funcionar melhor do que uma nova hoje. Porque era necessidade, produzia-se para suprir uma necessidade, não se pensava apenas no lucro. Era algo necessário, as pessoas, as famílias precisavam daquilo. Hoje não, hoje passou a ser uma sociedade consumista. A mesma indústria que produzia para suprir uma necessidade, ela produz hoje para quê? Para que você consuma. Ela incentiva o consumo. Uma máquina de lavar, como eu disse, dura muito menos tempo. A televisão que você compra já tem um número de hora útil. Tem um prazo de validade. Tem um carro. Né? O carro tem prazo. Pega um carro de 1950 aí. Eu tenho um dia desse eu tirei foto, né, amor? Fui na loja de peça aqui, o cara tem um Dodge lá, nossa, que coisa mais linda. Que carro que é aquele, que trem bem construído, que trem diferente. E hoje é tudo descartável. É necessário, tudo é feito para dar manutenção. E quando não é assim, eles tentam te fazer acreditar que o que você tem já está obsoleto. Você precisa de mais, algo mais novo, algo mais moderno. Pessoas compram um celular hoje, igual tem o meu aqui, e está aí, satisfeito com ele, mas daqui a pouco aparece um melhor. O tal do iPhone, ele já está no qual? 14, sei lá, onde é que está isso? E você pega o aparelho, olha um para o outro, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Mas aí passou a indústria hoje, ela quer te manter consumindo. Os produtos de qualidade cada vez mais baixa, qualidade cada vez menores. E é nesse ponto que... Pode falar. Que eu já ia chegar. Um outro problema do consumismo é que até bem pouco tempo atrás, quem tinha condição de consumir muito, era quem tinha muito dinheiro. Telefone, o celular, quando inventou o celular, lembra daqueles trenzinhos, aqueles Siemens, aquelas marmotas? Aquilo era caro. O tijolão tinha uns trem desse tamanho, depois foi diminuindo, e era caro. Quando ainda tinha uma antena, né, para poder puxar assim, e aquilo era caro, muito caro. Telefone mesmo. Ô, gente, ter telefone em casa não era para qualquer um, não. Linha telefônica, quem é que tinha uma linha? Hã? Internet, essas coisas tudo. Isso, mais tranquilo. Aí a pessoa que tinha, você sabia se a pessoa tinha condição financeira, você chegava na casa dela, via um telefone ali, se pegasse, se estivesse funcionando, aquele cara tinha dinheiro. Porque não era para qualquer um. Porque tinha gente que tinha, mas era de enfeite. Colocava aqui trem lá para falar que tinha. Punha um aparelho ali e ficava aquela marmota lá. Aí o que acontece? Com o consumismo, como é necessário incentivar o consumismo, hoje aquela pessoa que não tinha tanta condição assim, consegue, através da oferta de crédito, como disse o nosso irmão Paulo aqui, alcançar esses bens. E tem aqueles que não conseguem, ainda que não tem crédito, é muito difícil ainda. Alguma parcela da sociedade ainda existe, mas até essa pessoa é afetada pelo consumismo. Como eu disse, primeiro porque o ego só faz a gente pensar em nós mesmos. Então, quem poderia ajudá-los já nem lembra que eles existem mais. E depois porque eles têm em si, ainda que não consigam, não tenham a capacidade de consumir, têm o desejo. Tem o desejo de consumir. Aquele que tem, aquele que pode, vai lá e compra, consome, faz. Aquele que não pode, aquele que não tem o dinheiro, vai lá e oferta de crédito, consegue. Agora, aquele que nem o crédito tem, ele tem o sonho. O consumismo para ele é uma vontade. E ele vai trabalhar para conseguir consumir. O desejo dele é consumir. E quando não consegue, muitas vezes, o que acontece? Ele é, como é que fala? Vítima da sociedade, né? Ele vai em cima do que tem. Não, porque eu fui explorado a vida inteira, eu não tenho. Como disse o rapazinho, não vou citar o nome aqui não, mas se tem muita gente passando fome no mundo, é porque tem muita gente comendo demais. Então você que come demais é que me impede de comer. Eu vou lá e vou tomar o que você tem. E é assim que tá as coisas acontecendo. Não é por aí que as coisas vão? Hã? Tomar, é claro. Por que não? Um celularzinho para tomar uma cervejinha no final de semana? Afinal de contas, eu tenho direito. Tenta-se uma compensação, né, pela falta, aí se compensa com o consumo. É verdade. Mas, como diz Cristo lá, no início não foi assim. No início não era assim. Quando Deus criou o mundo
não é nem bom, né? É um mundo muito bom, segundo ele criou. Se a gente olhar, o mundo é bom, não é não? As coisas que temos, a natureza, a criação, tudo que a gente tem acesso aí é bom. Ou melhor, é muito bom. E mesmo depois da queda, ainda não se conseguiu, não se destruiu completamente aquilo que Deus criou. Ainda é possível perceber no mundo a bondade de Deus, a generosidade de Deus, o cuidado de Deus, né? Ainda a gente consegue perceber aí a presença, a mão do nosso Criador em todas as coisas. Quando Deus criou tudo, Ele colocou o homem lá no Jardim do Éden, foi colocado ali, e vê, vamos lá, vou abrir o texto aqui, está marcado aqui. Gênesis 2, versículos 15 e 16. Gênesis 2, 15 e 16. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Deus criou o homem, colocou ele no jardim e falou para ele: consome. Você pode comer livremente de toda a árvore do jardim. A gente sabe da exceção que tinha ali. Mas o homem foi criado, colocado no jardim, e foi dada essa ordem para ele. Mas não só isso. Além de poder consumir, Deus colocou o homem como... Deus falou assim, você vai dominar sobre a criação. Deus deu ao homem essa honra de ser aquele que dominaria sobre a criação. E domínio aqui não quer dizer aquela pessoa que exerce autoritarismo. Não é isso. Esse domínio sobre a criação aqui tem muito mais a ver com responsabilidade. Porque o homem era responsável por cultivar e guardar o jardim. Não era aquele que iria subjugar a criação, muito pelo contrário, aquele que iria cultivar, cuidar da criação. Foi dado ao homem esse dever, né? Além de poder consumir dos frutos da árvore, ele também deveria cuidar daquilo que foi dado a ele. E aí não somente isso, o Deus também cuida para que a terra não somente produza frutos, mas também, não só para o nosso consumo. A gente consegue produzir até um pouco mais. Consegue encontrar prazer naquilo que a gente consome, alegria. E é Deus mesmo quem garante essas coisas. Deus deu o homem, colocou ele ali no jardim e falou, cultiva, faz com que isso cresça. Faz com que essas coisas frutifiquem. Tanto que quando criou a mulher, qual foi a ordem? Vocês povoem a terra, que vocês multipliquem, cresçam e multipliquem. Isso faz a gente pensar o seguinte, Deus não só criou o homem com uma capacidade de consumo, Deus não só autorizou o consumo e deu essa capacidade para o homem, mas deu também, como é que eu vou dizer aqui, a capacidade do homem produzir aquilo que ele precisa. Nós não temos só o direito de consumir, mas a gente consegue suprir as nossas necessidades, a partir, é claro, daquilo que foi criado. A gente consegue, por exemplo, um grão de milho. A gente estava comendo milho um dia desse, até falei com a Roseli, quantas espigas dá num pé aí? 3, 4 espigas? E é um grão que germina, que cresce, e aí você vai em determinados lugares do país, você vê grandes lavouras ali, de milho, de soja, de trigo, disso, daquilo, porque o homem tem a capacidade de suprir isso desde que, é claro, com o seu trabalho. Ele não vai ficar ali dormindo e as coisas vão cair do céu. Não é isso. Mas com a criação, essa dádiva que foi dada ao homem, de poder cuidar da criação, que tem, como eu disse, tem muito mais a ver com responsabilidade, com mordomia. Então a gente foi criado para produzir. Foi falado aqui a respeito do trabalho. Desde o Éden existe o trabalho. O homem tinha o trabalho de cultivar as plantas, de cultivar aquilo ali. E isso é uma mordomia. Nós, como os mordomos, temos a obrigação de cuidar bem daquilo que Deus deu, mas também de fazer com que aquilo prospere. Lembra da parábola dos talentos? Foi dado 1 para um, 5 para outro, e tanto para outro. Aqueles não eram os mordomos? Assim com o homem e a criação. O homem é capaz de fazer com que a criação produza cada vez mais, muito mais do que até ele precisa, e ele encontre prazer nessas coisas, porque foi feito assim. Foi feito para isso, para que ele dominasse. E o dominar aqui é muito mais essa ideia de cultivar, de fazer com que as coisas cresçam, do que
achar que dominar é ir lá e destruir uma serra inteira para poder produzir aço, poder produzir isso, produzir aquilo. A ideia de domínio está muito mais de cuidado, muito mais de mordomia mesmo. E não só isso, fomos colocados ali como mordomos, fomos feitos para criar, para que aquelas coisas cresçam, para que aquilo alcance algo maior. Nós temos a capacidade de fazer com que a natureza criada produza para suprir as nossas necessidades e até um pouco além, a gente encontra prazer nisso, mas também nós somos feitos criativos. Deus fez o homem de forma criativa. E isso é bom, muito bom, porque como somos criativos, a gente consegue encontrar prazer na nossa criação, naquilo que a gente faz. Quando um trabalho é bem feito, eu, por exemplo, sou um pedreiro. Vou lá e eu sei quando o meu serviço está bem feito. Eu sei quando aquilo ficou legal, ficou bacana, ficou bem feito. Eu encontro prazer naquilo, eu tenho alegria em fazer aquilo bem feito. Por quê? Porque eu tenho criatividade em mim, foi Deus que me fez criativo, não criativo como o próprio Deus o é. E do nada eu crio as coisas. Eu não tenho essa capacidade, nenhum homem tem. Mas dentro da natureza criada por Deus, a nossa criatividade consegue modificar. Fazer com que ela atenda às nossas necessidades, fazer com que ela supra as nossas necessidades e nos traga alegria, prazer. Então nós fomos feitos criativos e isso é uma bênção de Deus, porque a gente consegue encontrar prazer nisso. A relação de consumo, e aí eu volto a pensar no Éden, porque eu acho que se tivesse uma palavra para definir o Éden, eu acho que seria equilíbrio. Foi tudo muito bem equilibrado. Deus colocou ali as coisas que você podia comer, podia cultivar, podia guardar, podia fazer. O homem passava o dia inteiro ali trabalhando, cultivando, dando nome aos animais, mas na viração do dia o próprio Deus vinha falar com ele. Até o tempo, para Deus, o homem tinha. Reservado todo dia, no horário certinho, estava ali. Ele fazia as coisas dele durante o dia de uma forma correta, da melhor forma possível, que foi criado para isso. Cultivava, guardava, mas ele tinha um tempo para Deus, tudo era equilibrado. E uma relação de consumo equilibrada é isso. O que a gente troca como é que eu vou dizer aqui? Eu troco com o meu irmão o fruto do meu trabalho. O que a gente troca é isso. Você me paga o fruto do seu trabalho, o seu dinheiro, e eu, com o fruto do meu trabalho, que é a minha mão de obra, o meu serviço, é uma troca que a gente faz. E de uma forma equilibrada. E quando isso é bem feito, eu tenho... Aquele que oferece o serviço, ele tem um prazer duplo e aquele que paga também. Porque se eu faço um serviço bem feito, eu me alegro naquilo que eu fiz e tenho o suprimento, o dinheiro. Então, eu sou duplamente satisfeito, porque eu fiz bem feito, encontro prazer naquilo que eu fiz, eu sei que eu fiz um serviço bem feito, de qualidade, que além de tudo, leva glória ao nome de Deus, recebo por aquilo. E aquela pessoa que está pagando recebe um produto de qualidade, um serviço bem feito, e também vai poder usufruir daquilo que foi bem feito. É sempre uma dupla recompensa. Esse é a relação de consumo equilibrada, correta. Onde um não quer ter mais do que aquilo que precisa, o outro também não quer gerar prejuízo ou ônus nenhum para ninguém. É assim que a igreja vê, é assim que a Bíblia vê. É assim que a Bíblia nos retrata a relação de consumo. Tanto que Deus, lá no Velho Testamento, lembra quando o povo saiu lá, que ele deu aquelas leis? Peso justo, efa justo, balança justa, medida justa. Porque foi para isso que foi criado, foi assim que foi feito. A relação de consumo tem que ser honesta. Se eu estou te vendendo 1 quilo, você tem que levar 1 quilo para casa. Entende? É assim que funciona. Se o preço é X, você tem que pagar X. É claro que aí, tem as questões de negociação e tal, mas no consumo é isso. Deus criou para isso. E deu regras para isso. Para que o homem não se perdesse. Porque Deus conhecia a dureza do coração daquele povo e conhece a dureza do nosso coração. Criou uma série de leis, uma série de normas, uma série de regras para que ninguém saísse prejudicado na relação de consumo um com o outro ali. E não bastasse isso, as grandes potências aí como é que eu vou falar? Do nosso continente, do nosso continente aqui, tudo cresceu, foi em cima desse pensamento, dessa ética. Os reformadores, por exemplo, quando fizeram a reforma protestante ali, o trabalho era visto como
um açoite, né? As pessoas viam o trabalho como uma forma de punição de Deus. Deus estava punindo a humanidade com o trabalho. Quando foi feita a reforma protestante, o que aqueles homens fizeram foi justamente o contrário. Foi mostrar que o trabalho é uma bênção e serve para glorificar o Senhor. O sapateiro faz o melhor sapato possível, vende no preço melhor que ele conseguir. Seja justo no que faz. O pedreiro, o construtor, que faça o melhor que conseguir, da forma mais justa que conseguir. E assim você vai dando glória ao nome de Deus a partir daquilo que você produz, daquilo que você fabrica. Lutero e Calvino, né, os grandes nomes desse movimento, que falavam isso, que diziam isso, que o trabalho, e assim é. E essas nações foram crescendo, as nações ocidentais, que nasceram com esse pensamento, são grandes nações, foram grandes nações. Né? Inclusive, os Estados Unidos, aí, que ainda é uma grande nação, estão se perdendo ainda, mas foi um grande exemplo para o mundo de pessoas que sabiam que o trabalho glorifica a Deus, que tem que ser justo, que tem que fazer da melhor forma possível aquilo que se faz. Porque é assim que Deus criou uma relação de consumo justa. Era para ser assim. Deveria ser assim. Mas aí tem o tal do pecado. E aí atrapalha um tanto de trem. Se fosse assim, era bom demais, né? Que tudo fosse justo, que todos fossem honestos, que todos nós trocássemos ali o fruto do nosso trabalho um com o outro de uma forma justa. E não só isso, né? A pessoa que troca o trabalho com o outro, essa troca que existe no consumismo, tem aquela satisfação, aquilo que é direto, e tem aquilo que é indireto. Por exemplo, vamos pegar aí uma profissão que, sei lá, eu não estou acostumado. Psicólogo. A Marlene é psicóloga. Ela atende lá uma pessoa no consultório dela que está com uma dificuldade, que está com um problema, que precisa ser assistida ali de alguma forma. Essa pessoa sai dali, vence o problema, vence aquela dificuldade, vence aquela dor. Essa pessoa vai sair de uma forma melhor daquele consultório do que entrou. A sociedade vai receber, através do serviço da Marlene, e não só ela, a pessoa que saiu dali transformada, ela vai ser um cidadão melhor. De alguma forma, ela vai contribuir melhor para a sociedade. Um pedreiro, uma construtora que constrói um prédio muito bem feito, da forma que deve ser, estruturado, tudo certinho. Vão morar famílias ali que vão ser abençoadas e que vão abençoar a sociedade. Agora, se faz um trem tranqueira, igual fez lá, a gente vê prédio caindo aí, por falta de estrutura, por falta do material correto. Sonhos são perdidos, vidas são perdidas, famílias são perdidas. Aí se coloca em xeque até mesmo o governo, o sistema de governo que deveria ser aquela pessoa que fiscaliza essa construção. Então tem essa coisa direta do que a pessoa que consome o meu produto é diretamente, como é que eu vou dizer, que abençoada com ele. Eu também sou diretamente, mas tem toda uma cadeia que colhe o fruto disso. Por isso, uma relação de consumo equilibrada é tão importante e necessária até. A sociedade precisa disso. Mas o pecado veio e aí o trem ficou ruim. Né? Tem aí todo tipo de exploração de mão de obra. A gente vê ainda hoje, não é difícil encontrar trabalho análogo à escravidão em pleno século XXI. Por que um produto que vem da China é mais barato do que o produto fabricado muitas vezes no Brasil? Entende? Você pega... E o problema com isso, olha, aconteceu assim, os chineses, os caras foram espertos demais, a economia deles era fechada. Ninguém entrava, vivia aquilo ali, aquela fome, aquela miséria, era muita gente, e muita gente sofrendo de verdade. Aí o que o governo fez? Nós vamos abrir a economia durante certo tempo. Aí vinha um monte de empresa, colocava as empresas ali, e punha o povo chinês para trabalhar, de maneira escravatista até, e o chinês foi aprendendo a fazer as coisas com qualidade. Hoje o celular da Xiaomi aí, se compara, segundo muitas pessoas, até um da Apple. Eu não sei como é que é esse trem. Não sei se é assim. O chinês aprendeu a fazer carro. Olha os primeiros carros que veio para o Brasil aí. Hoje chegou no Brasil aí não vou lembrar a marca, eu sei o nome do modelo, se chama Aval. É um carro produzido, inclusive, com parceria com a Microsoft. Chegou no Brasil aí, está mais barato do que o que temos aqui, um pouco mais barato, e com qualidade. Olha só.
Antigamente, né, a gente ia nas lojinhas de R$ 1,99, tudo que você via ali, a maioria era chinês. Você aí associava a má qualidade ao produto chinês, mas os caras aprenderam a construir, aprenderam a fazer. Porque as empresas mandavam para lá para fabricar, mas exigem uma certa qualidade. Se não sair desse jeito, a gente não aprova. Então os caras aprenderam a fazer. Foram espertos nisso aí, mas usando mão de obra escrava, infelizmente. Propaganda enganosa. Quantas vezes a gente não vê aí um produto sendo anunciado e não é nada daquilo que a gente precisa ou que se anuncia? Né, a gente vê aí uma propaganda, né, a gente costuma dizer propaganda de margarina, né, que tem tudo, as pessoas felizes com aquilo na mão, que tem consumido aquilo, que aquilo é bom, que aquilo... A internet está cheia de tranqueira aí, o povo cai num monte de asneira aí, porque comprou um trem que não é nada daquilo que se diz. Aumento de preços excessivos, né, a gasolina, por exemplo, aí, por causa disso, que é por causa da demanda, ou por causa da oferta, a oferta subiu, aí o preço sobe, a demanda caiu, aí baixa o preço. E a gente, questão da propaganda, a gente acha muitas vezes que propaganda é simplesmente a pessoa pega ali e põe a marca dela explícita, né? E nós vamos, é assim, assim, compra porque é bom, isso, aquilo. Que nada, você está vendo aí uma série, um filme, aparece a marquinha ali, está todo ali o tempo inteiro você sendo bombardeado com essas coisas aí. E o pecado, infelizmente, corrompeu tudo isso. Corrompeu as relações de consumo, corrompeu, né, as pessoas querem vender aquilo que não é de verdade, aquilo que não produz aquilo que de fato você espera que seja, né, produtos de má qualidade, tem propaganda enganosa, tem tudo isso aí, mas o consumidor, ele não é só vítima. Ele não é simplesmente a vítima. Poxa, mas é a indústria que faz isso? Não, não é por aí. Aí é onde entra a ideia do consumismo que o Paulo falou. O consumidor também tem culpa nisso, porque, infelizmente, muitas vezes a gente vai sendo atraído para esse consumo, a gente vai entendendo que o consumo traz realização, a gente vai se realizar consumindo determinado bem ou serviço, e aí busca essas coisas, começa a correr atrás disso, buscando uma satisfação. O homem tem uma necessidade natural de Deus. Tem um buraquinho aqui dentro, ou um buracão que seja, que é do tamanho do Espírito Santo de Deus. E quando a gente se afasta dessa busca, quando a gente deixa essa busca de lado, quando estamos longe do Senhor, a gente busca preencher isso de alguma forma. De alguma maneira, a gente quer preencher essa falta que o Espírito Santo de Deus faz na vida do homem. E o consumismo é uma dessas maneiras. O consumismo hoje é quase uma doença. É algo sério, muito grave isso. As pessoas então começam a ser bombardeadas aí, porque aquilo é bom, porque aquilo é legal, porque aquilo é legal, porque aquilo, né, vai me fazer feliz. O consumismo, ele promete felicidade e segurança. A pessoa, muitas vezes, acha que vai ser feliz se tiver determinado bem. Um carro, por exemplo. O cara comprou um carro hoje lá, está todo feliz, todo satisfeito com o carro dele. Andou uma semana... Andou uma semana, o pastor está aí um exemplo. Andou uma semana com o carro, já não serve mais. No caso do nosso pastor, porque teve problema. Não é porque ele não gostou do carro não, viu gente? Mas aí já começa a olhar para o outro. A grama do vizinho é sempre mais verde. Porque a gente é estimulado a isso. A gente é estimulado o tempo inteiro. Compra. Se você comprar tal coisa, você vai ser um cara feliz. Se você tiver tal coisa, você é um cara realizado. Ou até a própria sociedade nos impõe isso. Você chega em determinado lugar, isso dependendo do jeito que você estiver vestido, um orçamento. Vai fazer um orçamento, dependendo do bairro que você for. O carro, né, amor? Até o carro já repararam, já fui fazer o orçamento, que até o carro eles olharam. Sério? Entende? As pessoas tendem a te avaliar por aquilo que você tem. E a sociedade, a indústria... Vai lá no banco pegar um empréstimo de calça jeans, não passa. Não tem jeito, não tem como. E aí a sociedade tenta te convencer que o ter é tão importante quanto o ser. Ou talvez até equivalente. Você é aquilo que você tem. Ou é mais, inclusive. Você muito mais do que você tem do que o que você é. E essa é a mensagem. Você vai ser feliz,
você tiver tal coisa, você vai ser mais completo se você tiver tal coisa. E aí é onde eu falei que o consumismo, ele chegou dentro da igreja. Porque não é difícil a gente ver crente consumista. Não. Porque a pessoa chega na igreja hoje, o pastor está pregando aqui, ele chegou e ouviu a mensagem, falou, não gostei daquela mensagem ali não. Aí semana que vem ele vem, tem um estudo aqui, não gostei daquele estudo ali não. Aí na outra semana, quer saber, eu vou para outra igreja. Aí chega lá, essa aqui eu gostei, dessa palavra tá boa, nossa, esse estudo aqui foi legal. Tá, mas aí daí a pouco, não, o pastor já começou a mudar o foco de novo. Aí eu vou para outra igreja. E eu vou migrando, porque eu não busco mais Jesus dentro da igreja. Eu busco satisfação, prazer. Eu não quero trabalhar a semana inteira. Poxa, tão doído, sofri demais. Nossa, tão apertado. Passei raiva lá com o cliente. Meu Deus do céu, vontade de torcer o pescoço dele. E aí eu chego na igreja no domingo, o pastor fala, você é pecador. Eu não quero ouvir isso. Isso não me atrai. Você precisa mudar de vida, você precisa se arrepender. O pecado traz mal para sua casa, para sua família, e a gente não quer. Sabe o que eu quero chegar na igreja e ouvir no domingo? Jesus morreu na cruz para te salvar. Você é o centro do coração de Deus. Olha só. Não é uma mensagem gostosa? Não é bom? Não é isso que eu quero? É isso que eu quero. Chegar e falar que Jesus fez tudo por minha causa. Foi por mim. Eu sou o queridinho de Deus, a menina dos olhos de Deus. Até a Bíblia fala isso, mas isso é distorcido. E aí eu vou buscar esse Deus. Gente, me perdoem, eu falei que ia mandar para vocês a pregação lá do Jonas Madureira. Esse tem me marcou demais, eu vou colocar lá. E ele fala dessa sociedade de um Cristo que é o Cristo bíblico, que é um padrão impossível para o homem natural alcançar. E aí é difícil da gente viver, buscar esse Cristo, de viver esse cristianismo, e fala do Cristo poético, que é o Cristo fabricado. O meu Jesus eu consigo seguir. Ele é meu, ele é pessoal, é feito do jeito que eu penso que deve ser. E aí eu vou construindo o meu Jesus, todo dia um Jesus de uma forma, todo dia Jesus é diferente para mim. Porque esse Jesus eu consigo agradar, a esse Jesus eu consigo obedecer, a esse Jesus eu consigo glorificar. Porque é o meu Jesus, mas o Jesus bíblico, a gente quer cada vez mais distância, e os crentes estão assim, as igrejas estão assim. Pessoas cada vez mais buscando satisfação, consumo. O louvor tem que ser perfeito, porque senão não dá para mim. É um ambiente que estimula cada vez mais as sensações, as emoções, está igual boate. Porque o que a boate faz é isso, aqueles toques, aqueles tem lá, tudo aquilo é para acentuar o sentimento, as sensações. E o povo está assim, atrás de igreja. Aí muda a iluminação para uma luzinha amarelinha, põe uma musiquinha de fundo, um carinha falando mansinho, gostoso e aquela coisa, e aquilo vai te atraindo. Ou então o louvor, se você não sentiu um arrepio, se você não se emocionou com o louvor, tem um trem errado, não tem Jesus. Deus não está ali não. Porque eu estou buscando essas coisas. E o tanto de gente que vai para a igreja atrás de profecia, quer ouvir. Aí o problema é que muitas vezes a profecia não é aquilo que ele queria ouvir. Aí o profeta é mentiroso. E é assim que está. E as pessoas esquecem que o profeta da igreja é o pregador, é o expositor da palavra, porque a profecia é a palavra de Deus. A revelação é essa aqui. E a ideia de estar em igrejas grandes, cheias, superlotadas, porque quanto mais cheia a igreja, menos eu preciso me envolver. Menos eu me envolvo, menos as pessoas me conhecem, menos eu me dou, menos eu consumo, menos eu preciso, sou cobrado. E aí vai. E o consumismo chegou dentro da igreja. E a gente muitas vezes pensa dessa forma sem nem perceber. A gente quer consumir, a gente quer algo diferente. Tem que ter algo melhor. E aí, infelizmente, a gente ouve irmãos falando assim, poxa, a palavra não sustentou. Já fiz visita na casa do irmão e me surpreendi, porque alguém que eu julgava, vamos dizer assim,
E aí você chega lá, e o cara, poxa, aquela conversa, eu falei, meu Deus, porque eu vou mudar de igreja, porque, nossa, eu fui na igreja ali, ó, você chega lá domingo, rapaz, não tem nem onde você parar o carro, aquele tanto de carro assim, e chega lá aquela palavra, sabe? Palavra. Ele fez, palavra? É mesmo? É, uai. Poxa. Não, palavra, unção. E a gente vai vendo essas coisas acontecer, o consumismo está aí. E a gente precisa se atentar para isso. Né? E um dos perigos, e aí a gente tenta combater essas coisas e acaba fazendo de forma errada também. Para não ser consumista, para não me deixar dominar por isso, por esse sentimento que eu preciso ter mais, isso e aquilo, o que a pessoa faz? Isola. Os monges lá, como é que chamava? Tem até um nome aqui, deixa eu ver, quer ver? Aquela turma lá da Idade Média, lá, e os monásticos que iam para os monastérios, se afastava de tudo porque acreditava que ali eu vou viver uma religião pura. Porque eu estou longe do consumismo, eu estou longe daquilo que vai gerar desejo no meu coração, eu estou longe daquilo que vai me corromper e eu vou dedicar meu tempo exclusivo para Deus, onde é que eu estou ali. E é um perigo para a vida da igreja. Imagina a igreja hoje, a vida nova hoje, se o povo aqui cismar de, não, a gente não quer mais esse trem não, nós vamos ficar só nós ali, e vida nova é a melhor igreja do mundo, e aqui a nossa é assim mesmo, o trem é assim mesmo, e tá bom demais. E o ID? Como é que fica? Como é que nós faz? A gente vai esconder Jesus, vamos para o monastério, vamos esconder Jesus lá, porque Jesus é bom demais e não pode misturar nesse mundo aí? Qual é um risco que a gente tem corrido? As pessoas estão indo para esse lado. Aí tem um grupo nos Estados Unidos, eu vi isso até num filme, eu ri demais, porque era um filme de comédia, bocó demais, e chama o tal dos Amish. Uma turma lá que eles não têm contato nenhum com nada que é eletrônico, nada desses trem. Um celular, telefone, computador, esses trem, para eles não existe, não. Os caras estão na deles ali. E é outro perigo, você vai viver alienado de um mundo de coisas que trazem bênção, porque a tecnologia também abençoa. Eu estou aqui ministrando o estudo no telefone. Não precisa daquele tanto de folha mais, economiza até na natureza, né? Já é o extrativismo menor, olha só. Hoje, né, até as faturas, a desculpa do cartão de crédito de não mandar fatura mais pelo correio, né? Tá vendo? O pastor ecológico. Pensando na natureza. Uai, porque para que consumir papel se a gente tem? A tecnologia é bênção, gente. É claro. E o pecado distorce todas as coisas. No mesmo Instagram que você pode ter grupos de teologia, que você pode seguir Hernandes, Nicodemos e tantas outras coisas, você pode ver ali também, sei lá, cantores, essas MCs da vida, essas tranqueiras, está tudo ali no mesmo lugar. Aí vai depender do que você está buscando, de como os seus olhos veem. E Jesus já alertava, né? Se os seus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. E é um perigo. É um perigo estar sozinho diante da tela de um telefone, de um computador. Se é um perigo para um adulto, imagina para um adolescente. 15, 14, 13, 12 anos. Os bichinhos estão pingando hormônio na ponta do dedo ali. É um risco. E a gente tem que estar vigilante aí. Então, esses grupos religiosos, eles cometem um certo erro ali, porque eles acham que o mundo é tudo ruim, é tudo mal. E não é assim. Tem a parte ruim do que a própria Bíblia chama de mundo, né? Que é esse sistema que está aí, que tenta a todo custo negar a existência de Jesus, negar a existência de um Criador, negar a existência de um Deus, a soberania de um Deus todo-poderoso. Esse sistema que quer destruir a família, que quer destruir tudo aquilo que é valor, aquilo que é real, que é tangível, sabe, que quer relativizar todas as coisas. Esse mundo é ruim, esse sistema é ruim. Mas Jesus orou para Deus e falou, não tira esse daí não. E a gente, se o próprio Cristo pediu para o Senhor para que não nos tire desse mundo, quem somos nós então para querer fugir dele, esconder dele? O que a gente não pode, segundo o apóstolo Paulo, é tomar a mesma forma. Não vos conformeis com este século. E Jesus orou e disse assim, peço que não os tire do mundo, mas sim que os livre do mal.
E tantas formas de mal que tem nos cercado, quantas coisas, né? A gente acha que é coisa do nosso tempo. Eu estava conversando hoje de manhã, uma visita que está lá em casa, a respeito de 1 João. Lê a carta de 1 João, gente. Olha o tanto de coisa que estava acontecendo lá já. Na igreja primitiva, no 1º século. Já estava ali. Olha o tanto de coisa que tinha que combater, tanto de pensamentos que tinha que combater. E é a mesma coisa hoje, não mudou não. A diferença é que naquele tempo o povo que estava saindo do mundo tinha firmeza naquilo que acreditava, não tinha medo de falar, era perseguido, morreu em fornalha, pegando fogo em tocha, na madeira, mas não tinha medo de se posicionar. Hoje eu fico super satisfeito, não é idolatria não, mas tem um carinha que eu gosto demais, que é o Nicolas Ferreira. O cara que está dando cara a tapa lá e não tem medo, não, pode até matar. Deu uma entrevista recentemente aí, falou que o que eles podem tirar de mim é a vida. Mas até isso para mim é bênção, porque estão me mandando mais perto do meu Criador. E nós, gente velha já, homem de 40 anos de idade, com vergonha de debater, com vergonha de falar que o pecado está errado mesmo, que não é assim não. Que família é o que Deus criou, que homem é homem, mulher é mulher e ponto final. Essa conversa de gênero, de ilha, de sei lá como é que chama essas porqueiras, a gente não tem nem coragem de se posicionar. Por quê? Porque o cliente não vai querer meu serviço. Eu já perdi serviço aí, gente, porque logo no orçamento eu já soltei umas lá, porque não dá. Não dá para ficar aceitando tudo. Não é assim, não é relativo. Se a Bíblia, se o cristianismo, se a palavra de Deus não for absoluta para o crente, para quem que ela vai ser? E aí o povo anda se escondendo, se acovardando, se amoldando, tomando a forma desse mundo aí. E consumindo cada vez mais, perdeu a generosidade, já não existe mais. Eu não me preocupo mais com o outro. Um dia desse na reunião do conselho aí, eu acho que foi até o pastor, né, que falou algo lá interessante, mas o pastor está assim, cessado, mas ele falou, mas tem que ver por quê. Por que o irmão não consegue fazer determinada coisa? A gente quer, sabe o que a gente quer? Chegar na igreja, olhar um para a cara do outro domingo, e irmão, bom dia, beleza, beleza, que bacana. E cada um para sua casa e pronto. Nada. A gente muitas vezes não manda nem um WhatsApp. Nossa, Deus, pensa num trem. E eu fui confrontado também na reunião do conselho, graças a Deus pela vida do pastor, criou aí mais um instrumento para a gente poder, sabe, se ligar, se tocar nessas coisas. Vamos, gente, vamos acordar. Se a liderança da igreja não começa a agir dessa forma, como é que vai ser o restante? A gente precisa acordar para essas coisas, porque está cada um vivendo para si e correndo desesperadamente atrás de coisas. Enquanto a gente deveria correr, e está igual o homem louco do texto que a gente leu. Você vai ajuntar para quem? E uma coisa que a gente tem perdido, vou terminando, já está quase terminando aqui, que o crente tem perdido, gente, contentamento. Já não existe mais contentamento com aquilo que Deus tem dado. E a gente não se contenta com aquilo que tem, a gente já não fica satisfeito com aquilo que tem. E aí, se você não está contente, você vai estar sempre buscando algo mais, correndo atrás de algo mais, querendo algo mais. E aí se perdeu tanto o contentamento quanto a generosidade. Porque se eu sou contente, se eu estou contente com aquilo que eu tenho, aquilo para mim me satisfaz, sabendo que é Deus quem me deu, que foi Deus, é da mão de Deus que veio, eu vou conseguir ser generoso. Porque o que vier a mais, entre aspas, eu vou conseguir repartir, porque eu estou contente, eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho. Não é errado ter mais, não, nada disso. Mas a gente está perdendo essas coisas, e aí a gente está se afastando cada vez mais de Deus. E onde o rapazinho fala da religião do shopping center. Virou uma religião. O ter virou uma religião. Consumir virou uma religião. Porque Deus já não satisfaz mais. Já não procuro mais em Deus a minha satisfação. Já não é Deus que eu quero mais. As coisas estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. É aí a gente que deveria, amar as pessoas e usar as coisas, temos amado as coisas e usado as pessoas. No meu meio isso é muito comum ver isso, porque a pessoa quando quer fazer uma obra, o material é sempre o melhor. Ela não importa de pagar R$190 numa peça de porcelanato de 1 metro por 1,20, não, uma peça, não é no metro.
R$ 190, R$ 240, uma peça de 1,20 por 1,20. Mas para você colocar aquela peça no lugar, ela quer pagar R$ 20. Entende? Quer te pagar R$ 20, quer que aquela peça fique super bem colocada, não pode ter uma trinca, não pode ter nada, não pode ter defeito, não pode ter defeito. Ama a coisa e usa as pessoas. Entende? Preço justo, EFA justo, peso justo, preço justo, qualidade justa. É assim que a gente faz, é assim que deve ser. E a gente está perdendo essas coisas. E dentro da igreja a gente está cada vez mais se afastando de Deus, porque a gente já não preocupa mais com o Senhor. Eu tive que pedir desculpa para o pastor um dia desse aí, por algo que eu fiz, porque a gente acaba vivendo para nós mesmos e aquilo que é do Senhor, aquilo que deveria ter empenho, aquilo que deveria a gente doar tempo, sabe? Gastar tempo. Gastar não, investir. Porque fazer as coisas para o Senhor é investimento. A gente faz relaxadamente, a gente dá uma pincelada, a gente passa por cima. E lá você está como um louco, né? Correndo atrás. Que coisa marmota, né? A gente corre atrás. E enquanto se buscar a Deus, Ele garante, a palavra dele garante, essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não precisa correr atrás de nada. Não é para ficar em casa dormindo de braço cruzado, não é isso não. Mas é crer que o Senhor, seu Deus, é Deus que vai suprir a sua necessidade. É o Deus que vai fazer vir as bênçãos sobre você, desde que você haja de acordo com a palavra dele, desde que você viva para ele. Porque essas bênçãos virão e te alcançarão. Então a gente precisa tomar cuidado aí com o consumismo. Se você está correndo esse risco, se você está incluído nisso, talvez endividado por causa do consumismo aí, cuidado. Tem retorno, tem um caminho de volta. O Senhor está ali de braços abertos esperando, volte-se para Deus, confia no Senhor, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Deus sabe do que você precisa. E Jesus, na conversa com os discípulos, Ele disse que os passarinhos que não plantam são alimentados. A erva que murcha do dia para a noite, ela é tão mais bem vestida do que o rei Salomão. E ele fala, se vocês que são de algum grau maiores do que os pássaros e do que as ervas, Deus não vai alimentar ou não vai vestir? Cuidado com o que a gente tem feito com a nossa religião. Porque a gente tem se tornado religioso, está buscando satisfação o tempo inteiro, satisfação, 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 satisfação. E muitas vezes a gente nem agradece o dia que a gente teve. A gente acordou hoje. E a gente muitas vezes nem ora. Deus, obrigado pelo meu dia, pela vida, mais um dia de vida. Que a gente possa, em nome de Jesus, estar ligado nessas coisas aí e viver de fato para a glória de Deus. Consumir da maneira correta. Viver da maneira correta para a glória de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor bendito Deus, nós cremos, ó Pai, que de fato o Senhor tem se preocupado com a tua igreja, Deus, e não é à toa que esses estudos têm sido ministrados aqui. Cremos, ó Deus, que é o Senhor quem tem falado através deles. Ó Pai, e a nossa oração é que de fato isso gere vida no nosso coração. Que a gente se atente para esses pequenos detalhes, ó Deus, que muitas vezes a gente nem percebe. Ó Pai, que de fato o nosso maior desejo, o nosso maior bem, o nosso maior anseio seja o Senhor, seja o nosso Deus, seja o seu Filho, Cristo Jesus. Que a gente possa, Deus, do fundo do nosso coração, dizer como o salmista Davi disse, não tenho outro bem além de ti. A quem tenho eu além de ti? Ó Deus, e tudo que temos, ó Pai, vem das tuas mãos, que a gente possa de fato glorificar o Senhor também naquilo que a gente tem tido, naquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, que em nome de Jesus a gente possa viver, ó Pai, essa semana aí pensando nessas coisas e de fato, ó Deus, dando glória ao nome do Senhor. Nos ajude, ó Deus, a ser luz no mundo e sal na terra, porque a igreja não foi chamada para se conformar, para viver, ó Deus, como o mundo tem vivido, mas para fazer diferença. Deus, que o mundo possa olhar para a igreja e ver um povo satisfeito no Senhor, ó Deus, satisfeito não nos bens, não na matéria, mas naquele que é o autor de todas as coisas, aquele que de fato
sustenta a igreja, que o mundo possa olhar para a igreja e ver uma igreja feliz no seu Salvador, Cristo Jesus. Que seja assim para a sua glória, e é no nome dele que nós oramos. Amém.